Um outro ponto legal do candomblé é que o candomblé, como tiveram várias nações, vieram de vários lugares, no Brasil ele é dividido em algumas nações, né? A gente tem as nações aqui que são originárias da língua Nagô, que são as nações de Queto, Ijexá e Efon. E a gente tem as nações que são originadas da língua Fongbé. Eu acho que é assim que é a pronúncia. Fongbé, que é o Jeje Nari, o Jeje Avalu e o Jeje Nagô. E ainda temos aquelas que são originadas da língua Banto, que é o Congo de Angola, o Candomblé de Caboclo e o próprio Banto. Essas são as nações de divisão do Candomblé. Cada uma vai cultuar a divindade da sua forma ancestral. O que se chama no Candomblé de Orixá, na nação de Jeje, se chama de Vodum. É a mesma coisa, mas ali com uma nomenclatura diferente, porque eram de lugares diferentes, línguas diferentes. Mas aqui no Brasil eles acabaram se unindo. Então você pode ver casas de Queto, como são as mais tradicionais no Brasil. Mas você também tem casas de Jeje, você tem casa de Angola, você tem casa de Efon. Cada uma vai cultuar a divindade africana de forma diferente, né? Mas sempre nesse trabalho com a natureza. E eu estou falando tanto aqui de orixás, né? O que são orixás? Os orixás são os deuses ancestrais, são as forças da natureza personificadas, né? Na África não existia essa personificação humana. O que se tinha eram características da natureza. Por exemplo, a orixá, que é uma árvore, representava ele. Eles ali cultuavam esse orixá naquela determinada árvore. Então os orixás, eles são a semelhança com o homem, né, características e qualidades, mas com poderes de controle da natureza e nos ensinam como lidar com isso. Eles têm família, têm filhos, cuidam dos filhos, têm amor, têm carinho, têm ciúme, são personificações humanas e que nos ensinam a lidar com esses sentimentos e a lidar com a nossa vida. Isso é bem legal a gente reparar, porque a gente vem de algumas ideias de que você não pode ter defeitos, é só qualidade para alcançar um nível. Não, no candomblé não. O candomblé reconhece que o homem ele tem defeitos e qualidades. Então as suas divindades também têm defeitos e qualidades, para que a gente se aproxime mais delas. Não que seja algo inalcançável. Nossa, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar. Num patamar de poder, é claro que aí não, que a gente sabe que são ideias que se tinha. Mas num patamar de viver uma vida melhor, você consegue, porque você se compreende, compreendendo o orixá que te rege. Quais são os caminhos desse orixá que te rege. Então você vai se compreender e vai compreender melhor o mundo. Então, para vocês terem uma ideia de que não se há uma separação de quem é melhor e de quem é pior. Eles são uma personificação da natureza e estão no Orum. Nós estamos no Ayê, auxiliados por eles. E é legal que um dos mitos de criação do candomblé dizia que, em determinado momento, o Orum e o Ayê, a parte espiritual e a parte terrena, eram juntas. Homens e deuses caminhavam e trocavam de mundos a todo momento e confraternizavam. Sendo que um dia, um homem com as mãos sujas tocou no Ayê e isso fez com que o lugar espiritual das divindades ficasse sujo. Olorum não gostou disso, de sujarem um lugar especial, soprou e fez com que a divisão fosse feita. A partir de então, as divindades ficaram num plano e os terrenos ficaram no outro. Só que Orumilá permitiu que os orixás tivessem contato com os humanos. De que forma? Vindo e usando do corpo deles para confraternizar. Por isso que se você for num centro de candomblé, pesquisar aqui no YouTube, você vai ver as pessoas com roupas de olhos fechados e dançando. Porque ali é o contato do orixá com o humano, quando ele vem para o culto, para ser cultuado e para abençoar. E é magnífico, você vê ali uma dança, um canto, as pessoas como se emocionam, elas abraçam os seus orixás. E isso não tem, mais uma vez, essas questões demoníacas, né? São questões ali de pura fé, de acreditar. Se você acredita, beleza. Se você não acredita, não tenha a cabeça fechada de dizer que aquilo dali é algo do demônio. E é legal você ver quantas lendas tem
Por exemplo, tem uma lenda da orixá Oxum que diz que ela, de chorar pelo seu amor, formou as cachoeiras. Eu sempre conto essa lenda, né? Formou as cachoeiras e ela está chorando. A maioria dos nomes dos orixás que a gente tem são nomes de rios ou cidades na África. Então, qual é a ligação? Eu tento sempre pesquisar qual é essa ligação com esse universo maniqueísta de céu e inferno. Não existe isso no candomblé. Isso é para vocês poderem entender um pouquinho. Como eu disse, eu não vou entrar em questões muito particulares, porque demandaria muita história e não teria muita intenção. E aí já é para quem quer frequentar, para quem quer conhecer. Eu vou apresentar para vocês agora quais são os 16 orixás principais cultuados no Brasil. Tá? Tanto na nação de Queto, na nação de Efon, na nação de Geis, na nação de Angola, mas as nomenclaturas que eu vou dar são as mais conhecidas, que são as da nação de Queto. Tá? Olha aí quais são os 16 orixás. O primeiro orixá é Exu, que é um orixá bem controverso dos orixás africanos. É o mais humano entre eles, é o senhor do princípio da transformação, Deus da terra e do universo. Exu é a ordem que se multiplica e se transforma através da unidade elementar humana. É o grande companheiro do homem no seu dia a dia. É uma figura muito importante na cultura iorubá, porque sem ele o mundo não faz sentido, pois ele é a ligação entre os orixás ao Deus Supremo Lodumaré e também é a ligação do Orum com o Aie. Não confunda o Exu da Umbanda com o Exu de Candomblé, são duas figuras completamente diferentes. O seu dia é a segunda-feira, suas cores são o preto e o vermelho, e os seus elementos terra e fogo. Os seus domínios são o sexo, a magia, a união, poder e transformação. Ogum é um guerreiro, violento e implacável, o deus do ferro, da metalurgia e da tecnologia. Protege todos os profissionais que de alguma forma trabalham com metais. É um orixá conquistador e fez-se respeitar em toda a África Negra através de seu poder. Muitos reinos se curvaram ao poder militar de Ogum. Seu dia é terça-feira, as suas cores são o verde, o azul claro e o vermelho. Os seus elementos são a terra e o fogo. Seus domínios: guerra, progresso, conquista e metalurgia. Oxóssi é o deus da caça, o senhor das florestas e de todos os seres que habitam nela, o orixá da fartura e da riqueza. Atualmente, em África, Oxóssi é um orixá quase esquecido, dado o fato da sua cidade, a cidade de Queto, ter sido completamente devastada lá por volta do século XVIII, e seus habitantes acabaram sendo vendidos como escravos para o Brasil e as Antilhas. Isso fez com que no Brasil o culto ao Oxóssi, que é o rei de Queto, fosse muito grande. Hoje no Brasil, as pessoas que cultuam o candomblé, na maioria delas são da nação de Queto, um orixá de figura muito importante, porque cabia sempre ao caçador descobrir o lugar ideal para instalar a sua aldeia, a sua tribo, e ali ele tendo autoridade sobre esse local. O seu dia é quinta-feira, a sua cor é o azul turquesa, seu elemento é a terra, as florestas e os campos cultivados, e o seu domínio é a caça. O Mulu é a terra. Ele é o orixá mais temido entre os deuses africanos. É o orixá que combate a varíola e todas as doenças contagiosas. É o poderoso rei dono da terra. Em África, ele tem uma variação de nomes, como Omulu, Chapanã, Sapá e Non, o que significa o dono da terra. Já entre os urubás, ele é chamado de Obaluayê ou Omulu. O seu dia é segunda-feira, suas cores são preto, branco, vermelho, seus elementos terra e o fogo interior da terra, e os seus domínios estão nas doenças epidêmicas, na cura das doenças, saúde, vida e morte. Ossanha é o grande sacerdote e deus das folhas. É por meio dele que se realiza as curas e os milagres, e ele também traz progresso e riqueza. A cura está nas folhas. As folhas de Ossanha curam qualquer doença, e ele é o orixá que sabe manipular as folhas. Se não cuidarmos da natureza, o homem pode ter consequências desastrosas, porque na natureza das folhas está a nossa cura física e espiritual. Todos os orixás têm as suas folhas. Entretanto, o único que sabe os mistérios e os segredos dela é Ossanha.
O seu dia é quinta-feira, a sua cor é o verde e branco, os elementos são florestas e plantas selvagens e seus domínios medicina, liturgia através das folhas. Oxumaré é um orixá de todos os movimentos, todos os ciclos. Se um dia o Oxumaré perder suas forças, o mundo pode acabar, porque o universo é dinâmico e a Terra também se encontra em constante movimento. Ele mora no céu e na Terra e visita a Terra através de arco-íris. Ele é uma grande cobra que envolve a Terra e o céu e assegura a unidade de renovação do universo. Também é o rei da nação de Jeje. Seu dia é terça-feira, suas cores amarelo, verde e todas as cores do arco-íris. Seus elementos, céu e terra. Seu domínio, riqueza, vida longa e ciclos em movimentos constantes. Nanã é a mais velha dos orixás, é a deusa dos mistérios, é uma divindade de origem simultânea à criação do mundo, quando Oduduá separou a água parada que já existia e liberou do saco da criação a terra. No ponto de contato desses dois elementos, formou-se a lama dos pântanos, local onde está os maiores fundamentos de Nanã. É a senhora de muitos búzios. Sintetiza nela a morte, a fecundidade e a riqueza. O seu nome designa pessoas idosas respeitáveis. Para os povos de Jeje, região do antigo Daomé, significa mãe. O seu dia é terça-feira, suas cores são o anil, o branco e o roxo. Os seus elementos, terra, água e o lodo. E os domínios, vida e morte, saúde e maternidade. Oxum é a deusa mais bela e sensual do candomblé. É a própria personificação da vaidade, do dengo, da formosura, da paciência, da generosidade. Ela é a rainha de todos os rios e cachoeiras. É a mãe que amamenta e zela por todos os seus filhos. E é a dona da fecundidade das mulheres, dona do poder feminino e uma das líderes da nação de Efon. O seu dia é o sábado, as suas cores o amarelo e o ouro, os seus elementos água doce, de rios, cachoeiras, nascentes e lagos, domínios, amor, riqueza, fecundidade, gestação e maternidade. Obá é uma orixá ligada à água, guerreira e pouco feminina. As suas roupas são vermelhas e brancas. Usa um escudo, uma espada e uma coroa de cobra. Obá raramente se manifesta e há poucos estudos sobre ela. É uma mulher consciente do seu poder que luta e reivindica os seus direitos e enfrenta qualquer homem, menos aquele que ela ama. É uma amante incondicional e se rende para qualquer paixão. É uma orixá que hoje está aí pouco aparecendo nos cultos de candomblé. O seu dia é a quarta-feira, as suas cores o marrom raiado, vermelho e amarelo. Euá é uma bela virgem que Xangô foi apaixonado, porém não conseguiu conquistá-la. Ela fugiu e foi acolhida por Obaloaê dentro das matas. Ela mora nessas matas inalcançáveis, ligadas a Iroko e a Oxóssi. Tornou-se uma guerreira valente e caçadora habilidosa. Ela guarda toda pureza e castidade. Ela é a senhora das possibilidades e domina a vidência, um atributo que foi dado por Oromilá. O seu dia é sábado, suas cores vermelho vivo, coral, rosa, amarelo. Seus elementos floresta, céu rosado, astros, estrelas, mata virgem. Seu domínio é a beleza, vidência, criatividade e possibilidades. Também é um orixá que não aparece mais tanto nos cultos de candomblé. Logun Edé é o orixá da riqueza e da fartura, filho de Oxum e Oxóssi. É o deus da guerra e da água e um dos mais bonitos orixás de candomblé, dado que tanto Oxum quanto Oxóssi têm como principais características a beleza. É o rei da nação de Ijexá, um caçador habilidoso, porém um príncipe soberbo. Ele reúne em si todos os domínios de Oxóssi e Oxum, e toda a sua história basicamente é baseada no pai Oxóssi. Entretanto, é mais um orixá que não tão aparece nos cultos do candomblé. O seu dia é quinta-feira, suas cores o azul turquesa, o amarelo ouro, seus elementos a terra e a água, seus domínios a riqueza e a fartura. Iemanjá é a rainha de todas as águas do mundo, seja rios ou mares. Seu nome vem da expressão Iê Emó Ejá, que significa mãe cujos filhos são peixes. Ela é o espelho do mundo e reflete todas as diferenças. Ela é espelho porque um filho também reflete a mãe e é seu exemplo. Ela é quem orienta e mostra os caminhos e que educa e sabe como explorar tudo aquilo que um filho pode dar de bom. E é também a mãe de todas as cabeças
do Aie. Seu dia é o sábado, suas cores branco, prateado, azul e verde, seus elementos águas doces que correm para o mar e as águas do mar, e seus domínios estão ligados à inteligência, maternidade, saúde mental e psicologia. Inhansã é a deusa dos ventos e da tempestade, é a senhora dos rios, a dona das almas dos mortos, é a guerreira por vocação, sabe lutar e se defender, tanto nas batalhas do dia a dia quanto na sua felicidade. Ela conquista tanto no fervor de uma guerra quanto na arte do amor e mostra seu amor tão contagiante, assim como mostra a sua raiva tão intensa. É a tempestade personificada. Ela é rainha dos raios das ventanias. É o tempo que se fecha sem chover. O seu dia é quarta-feira, suas cores marrom, vermelho e rosa, seus elementos ar e movimento e qualquer tipo de fogo e vento, e seus domínios são tempestade, ventanias, raio e morte. Xangô é o deus do fogo e do trovão, o rei absoluto, forte e inabalável. O seu prazer é ter poder. Ele manda tanto no seu reino quanto nos reinos vizinhos. Mesmo que não exista hierarquia entre os orixás, Xangô se vê acima, menos de Oxalá, que foi o criador de todos os orixás e de tudo que existe. Na África, não é difícil ver lá os desafios feitos pelos seus devotos para sempre relembrar o poder de Xangô. O seu dia é a quarta-feira, suas cores o vermelho e o branco. Seus elementos: fogo, grandes chamas e raios, formações rochosas, domínios, poder estatal, justiça e questão jurídica. Ibeji é o orixá criança, muito conhecido como Erê, o deus da brincadeira, da alegria. Na verdade, são dois orixás. São orixás gêmeos e infantis, ligados a todos os orixás e todos os seres humanos. Está ligado ali à questão da infância. E ele rege a alegria, a inocência e a ingenuidade da criança. Ibeji é a personificação de tudo de bom, belo e puro que existe no mundo. Seu dia é o domingo, suas cores azul, rosa, verde. O seu elemento é o ar, domínio, nascimento e infância. Outro orixá que está desaparecendo no culto do candomblé. Iroko é um orixá muito antigo. Iroko é a personificação do tempo. Ele foi a primeira árvore plantada na terra e por ela todos os orixás puderam descer. É o comandante de todas as árvores sagradas. Ele é o implacável e inexorável que governa o tempo e o espaço. Acompanha e cobra o cumprimento do nosso karma no Aie, desde o início ao fim de tudo. Dia da semana é a terça-feira, cores branco, verde e castanho, elemento tempo, domínios, a ancestralidade. Oxalá é o detentor do poder procriador masculino. Todas as suas representações incluem a cor branca. É um elemento fundamental dos primórdios, da massa de ar, da massa de água, a protoforma, a formação de todo o tipo de criatura do Aie e também do Orum. Oxalá, ele é alheio à violência, disputa, briga, gosta de ordem, limpeza e pureza. Foi o primeiro orixá concebido por Olodumaré e foi aquele que foi encarregado não só de criar o universo, mas todos os seres e todas as coisas que habitam e existem no mundo. O seu dia é a sexta-feira, a sua cor é o branco leitoso, seus elementos são a atmosfera e o céu, e os seus domínios são poder criador masculino, criação, vida e morte. Então, rapaziada, esses são os 16 orixás cultuados no Brasil. Se interessou? Pesquisa mais, dá uma olhada, veja que não tem ligação, mais uma vez, com coisas malignas, com bem e mal, com céu e inferno, com muita coisa que dizem. Lembrem-se, no Brasil, desde a colonização, tudo que era cultura do negro foi feita uma tentativa de silenciar, foi feita uma tentativa de acabar com a cultura do negro. Tinha que ter a cultura dominante. Então, tudo que vinha do negro foi considerado uma coisa ruim. Isso a gente tem com o candomblé, isso a gente tem com o samba, isso a gente tem com o funk, isso a gente tem com a axé music e com o samba rock. Na sua origem, tudo isso foi considerado uma coisa ruim. Por quê? Veio do negro. Tudo que vem do negro é considerado algo do mal. Entretanto, quando a gente pesquisa, quando a gente sai da caixa, a gente aprende que não é nada disso. Então, eu abro esse campo aqui para que vocês pesquisem mais. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram bater papo, queiram conversar, alguma coisa que eu não tenha falado, alguma coisa que eu falei aqui que você tem uma outra visão, comenta aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia. Se ficou com dúvida, quer que eu fale mais, que eu conte a lenda desses orixás, eu faço vídeo contando a lenda de cada um desses orixás para vocês verem que eles nos ensinam a lidar com a terra e não compram alma, não fazem pacto de vida, nada disso. Eles nos ensinam a viver na terra, viver em comunidade, viver em amor, viver em comunhão.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte ele aqui, compartilha para que essa informação chegue a mais pessoas, se inscreve no canal, tem uma galera que vem ver o vídeo, mas não se inscreve para ajudar a essa informação chegar a mais pessoas. Obrigado pela atenção de vocês, eu vou desejar para vocês todos axé. Quando alguém deseja axé para o outro, está desejando força, está desejando potência, está desejando felicidade, está desejando força vital para que a sua vida seja toda boa. É como o hindu, ele deseja lá o namastê, que o Deus que habita em mim habita em você. O axé equivale ao mesmo, que a força vital que habita em mim habite em vocês e que vocês possam construir tudo de bom e a gente saia dessa época que a gente está vivendo. Valeu, galera, um grande beijo, abração, até o próximo.